Boa noite para todos, boa noite para todas, as nossas irmãs e aos nossos irmãos do Bittencourt Sampaio. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse momento, né? Dando sequência a esse trabalho bacana, essa reflexão bastante providencial, pelas qual nós estamos aqui confraternizando em torno dessa proposta bacana que é a preservação, né, da vida. Então, primeiramente quero manifestar a minha alegria de estar com todos vocês aqui nessa noite e cumprimentar aí as casas espíritas também, né? Parece que estão entrelaçadas em torno desse evento, e parabenizar pela propriedade com que esse trabalho, essa proposta, ela foi desenvolvida. Nós entendemos que ela se caracterizou como um projeto, um trabalho de acolhimento, um trabalho de ação social. E quando eu acompanho vocês pelas lives que foram gravados, eu fico pensando quantas pessoas, quantas almas foram tocadas aí, né? A partir dos conceitos que foram aqui refletidos, foram discutidos, a partir das perspectivas que foram abordadas aqui. Então, desse modo, eu parabenizo, tá, toda a comissão organizadora pela brilhante iniciativa e, ao mesmo tempo, por esse carinho social de levar ao ar, através das vias online, essa proposta de sugestão acerca da preservação em todos os aspectos, a preservação da vida. E eu agradeço também, pessoal, a oportunidade de poder ter sido convidado, de participar dessa reflexão, com o intuito de trazer algumas ideias, de trazer à nossa reflexão algumas ideias, que na verdade têm contribuído para as minhas ações, para que elas se tornem mais conscientes, para que elas se tornem mais reflexivas. Eu tenho comigo uma filosofia, eu penso muito que tudo aquilo que é bom para nós deve ser compartilhado, pois eu entendo que todos nós estamos aí, dentro da sua trajetória evolutiva, todos nós estamos, de alguma forma, buscando caminhos que fazem com que as nossas escolhas, que possam fazer com que as nossas decisões, elas estejam mais condizentes com as nossas propostas de vida. Então, quando a gente busca escolher, tomar decisões, e a gente compartilha as nossas experiências bem-sucedidas, isso é sinal que a gente tem possibilidade de acertar mais a nossa vida. Então, algo que me felicita muito é sempre poder ser útil para alguém nesse momento de uma certa delicadeza que nós e toda a sociedade humana atravessa. E é justamente por isso que eu acho assim, de suma importância, eu tenho a certeza, aliás, que é de suma importância a gente discutir sobre a violência em meio a esse processo, né? Esse momento da pandemia que nós estamos vivendo aí, atravessando ainda esse vale de aprendizados, né? E que é diferente para todos, porque para uns, vivenciar esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, constitui talvez um processo expiatório, para outros um processo provacional, vamos dizer assim, mas com objetivos muito comuns entre todos nós que estamos aí nesse planeta nesse momento. Objetivos muito comuns e, ao mesmo tempo, amplos para todos nós. Mas uma coisa nós temos a certeza, que todos nós, cada um de nós, né, que fazemos parte desse coletivo global, temos algo a aprender com esse momento. Né? Temos algo a aprender com a oportunidade que vem nos trazer aí e que bate a nossa porta, para que a gente possa, então, pensar o que esse ciclo está nos ensinando, o que ele quer nos ensinar. E que, na verdade, tem uma ligação muito direta com a temática que nós vamos aí estar refletindo na noite de hoje. Ao mesmo tempo, nós entendemos que nos traz uma angústia muito grande quando nós temos acesso aos números, às notícias que chegam até nós, sobre o alto índice dos quadros de violência e que a gente percebe numa parte muito grande da nossa sociedade. E que, na verdade, tem revelado algumas questões importantes. Ao mesmo tempo que nós percebemos aí um quadro aumentado, acentuado de violência, nós percebemos também
que aumenta ali a necessidade da gente exercitar a paciência, aumenta a necessidade da gente exercitar também a brandura, a mansuetude, a empatia também, né? Nós temos feito aí algumas falas, tanto no Setembro Amarelo, como também em algumas escolas, porque eu sou professor há vários anos, não é? E aí a gente percebe o seguinte, nós temos falado muito da empatia, e nesse momento global, nesse momento de testes, de aprendizados, a empatia ela passa a ter um duplo sentido. Nós compreendemos pelo que nós temos feito aí de pesquisas, é que a empatia, ela nesse momento, ela passa a ser sinônimo de respeito, sinônimo de compreensão diante do estresse do outro. Porque todos nós, sem exceção, nós estamos aí com as nossas cargas de ansiedade, as nossas cargas também de aflições, as nossas cargas de estresse. Então, nesse momento, é muito importante a gente entender a empatia sobre um duplo sentido, porque a empatia é necessidade que nós temos de compreender o outro dentro do nível de estresse que ele se encontra. Porque nós também trazemos aí dentro do reduto doméstico e também na sociedade ao qual nós fazemos parte, quando a gente convive, a lei de sociedade, ela é clássica, né, e é própria da nossa existência. Nós estamos, então, nos encontrando num processo de diálogo, mas cada um traz a sua carga de estresse. E aí a empatia está na gente respeitar o momento do outro para que nós possamos também sermos respeitados dentro das nossas dificuldades, né? Essa necessidade que nós temos de termos uma correspondência mais amigável nas nossas relações, de termos uma correspondência também mais afetuosa com as pessoas, porque essa convivência, esse processo afetuoso de troca, principalmente nos momentos mais difíceis, principalmente nos momentos mais turbulentos, nos ajuda muito, nos fortalece, né? Principalmente quando você dá o afeto, recebe esse afeto, essa compreensão de volta, isso nos ajuda muito a vencer e a atravessar alguns momentos existenciais turbulentos iguais a esse momento que nós estamos presenciando. Mas é importante também nós fazermos algumas perguntas para nós mesmos, né? Por exemplo, que nos leva a pensar até que ponto as pressões externas do mundo, as pressões externas dos acontecimentos aí, têm feito a cada um de nós agirmos de uma forma mais agressiva, ou agirmos em determinado momento de uma forma menos educada, ou agirmos de uma forma mais tensa. Em que momento a gente tem percebido isso nos nossos comportamentos? Um outro ponto também que eu gostaria que a gente pensasse, ou será que o meu mundo e o mundo lá fora, em suas formas de manifestações de alto índice de violência, será que isso é novo? Ou será que isso é próprio apenas dessa conjuntura? Eu afirmo isso, meus queridos, porque nós vamos observando que quando tudo na nossa vida está tranquilo, quando tudo ocorre, acontece dentro de um processo que a gente pode chamar de normalidade, eu tenho a certeza absoluta que todos nós estamos calmos. Todos nós estamos bastante serenos, não é? Bastante passivos. Mas quando tudo está bem, quando tudo transcorre às mil maravilhas, todos nós somos brandos, somos pacíficos, somos empáticos e respeitosos. Mas nós notamos muito bem que quando através das mudanças de contingências, né, quando modificam-se os nossos referenciais de vida, quando algo foge do nosso controle, ali que está o verdadeiro momento para nós revelarmos tal qual nós somos ou tal qual nós então estamos. E é uma análise que eu desenvolvo nesse contexto de época, né? E que foi necessário aí surgir algo que nos tire um pouco da nossa zona de conforto, ou seja, um fato ou um fator mais intenso, que nos levou e que nos permitiu, às vezes, é uma hipótese que eu faço, colocar de fora aquilo que a gente já tinha por dentro, né? Aquilo que a gente já trazia. Então a gente vai observando bem que é uma forma de compreender isso, né? Talvez essa carga de agressividade, essa carga de impulsiva, ela já estava em nós. Então bastou uma mudança de contingência para que a gente começasse a colocar para fora
essas nossas questões emocionais, essas nossas dificuldades, que elas são possíveis de serem trabalhadas e necessárias também de serem educadas, não é verdade? Então, nesses momentos, né, em que ainda nós estamos aprendendo com o distanciamento social, que a gente percebe que ele traz as suas fases, eu tenho proposto para mim uma forma muito pessoal. Aliás, é uma coisa que eu criei para mim, uma forma de planejar um pouco esse tempo, né, que nós estamos sendo testados no limite das nossas emoções, das nossas ansiedades. Eu decidi fazer para mim leituras. Eu comecei a me dedicar a fazer leituras e releituras de obras de várias áreas do conhecimento, mas com um objetivo particular. Eu me propus a desenvolver essas leituras e releituras para que eu possa conhecer o meu mundo interno. É um processo que ele é pessoal, é um processo que ele é subjetivo, mas eu troco com vocês aí esse compartilhamento de sugestões, porque eu percebo muito bem que, para mim, conhecendo as várias visões de mundo que são apresentadas por inúmeros escritores, pela literatura, eu pretendo, dessa forma, conhecer o meu mundo interno. É uma forma que eu estabeleci para mim, porque de conhecer, de estabelecer uma questão de um diálogo, é uma dialogicidade com a sociedade, naquilo que ela me traz. Então, através das leituras, dos estudos, das releituras, eu consigo promover um diálogo comigo mesmo, pela que a sociedade construiu até o exato momento. É uma conversa interna comigo mesmo. Eu penso que o livro espírita, ele objetiva justamente isso. Quando nós pegamos uma obra, né, de Kardec, muito interessante essa proposta que eu estou fazendo, o importante é que a gente passa a dialogar com a obra, porque quando a sociedade vem trazer essa gama de conhecimento já produzido, nós temos a oportunidade, através das leituras, mas eu falo da leitura não é só com o intelecto, é dentro da proposta pestalozziana, é ler também com os olhos do coração. E aí você faz um diálogo com a sociedade e você aprende a se conhecer melhor. É lógico, né, que cada um tem uma forma de criar, de estabelecer essas relações de diálogo com a sociedade. A lei de sociedade, ela está aí para a gente se descobrir e perceber o que a gente realmente necessita se transformar. Então, para que eu me conheça nas estruturas emocionais, nas minhas capacidades relacionais, e eu consiga desenvolver um processo de diálogo com ela, é um exercício que eu tenho feito constantemente. Agora, é interessante, pensando nessa pluralidade, né, que a gente pode desenvolver exercícios subjetivos, o que a gente percebe? Cada um tem uma forma de dialogar com a sociedade, cada um tem um jeito de estabelecer as suas conexões com o outro e com os grupos, né? Nós vamos observar que umas pessoas, nas suas relações de conexão, de interações sociais, elas se apresentam talvez num tom mais agressivo. Para uns, essa é a forma delas. Outros apresentam talvez tons mais contidos. Outros são mais polidos na forma de lidar com o mundo, de lidar com a sociedade. Que, na verdade, essas diferentes formas, elas dependem unicamente daquilo que eu trago por dentro, enquanto resposta àquilo que me induz a revelar para a sociedade aquilo que o Leon Denis chama, numa obra magistral, que é o problema do ser, do destino e da dor, os meus estados de consciência. Leon Denis fala que nós temos, né, na nossa comunicação com a sociedade, a possibilidade de entender que momento evolutivo nós nos encontramos, não é? Porque essa conversa que a gente faz, essa forma de análise que a gente estabelece com o social, ela pode ser um momento demonstrativo que mostra para mim, de uma forma muito clara, o meu estágio evolutivo. E principalmente quando eu passo a ser influenciado pelos momentos e pelas situações que me afetam. É esse momento que eu conheço as minhas emoções. E muitas delas estavam adormecidas há muito tempo. Então, nesse sentido, né, quando eu estabeleço essa relação, quando eu começo a compreender os meus estados de consciência em conexão com a vida social, seja da forma que cada um estabelece, particular e subjetiva, não é? Eu começo então a entender como que eu funciono através das relações,
com as pessoas que me rodeiam e que devem ser compreendidas e respeitadas a partir dos meus níveis emocionais. Então, eu fico pensando assim, todos nós podemos aprender a agir de forma branda. Se os nossos comportamentos hoje, eles estão estabelecendo aí uma possibilidade de serem talvez um tanto quanto agressivos, todos nós podemos, dentro dessa proposta educativa que a vida nos traz, nós podemos aprendermos a ser brandos de coração, pela reflexão e pela ação de nos colocarmos sempre no lugar do outro. Ou seja, pensar aquela máxima ensinada por Jesus, é tratando do outro como que nós gostaríamos que realmente nós também fôssemos tratados, né? Eu falo isso porque agir de forma agressiva com o próximo é ao mesmo tempo demonstrar para mim mesmo que naquele exato momento eu ainda não estou dando conta da oportunidade de educar melhor os meus instintos. Eu ainda não estou conseguindo talvez administrar as minhas emoções e também os meus sentimentos, né? A Joana de Ângeles, na obra O Amor Imbatível, ela fala justamente essa equação. Ela fala que quem agride revela justamente isso. Não se dar conta da sua administração, não se dar conta do governo, dos seus níveis de agressividade. E é justamente por isso que essas pessoas respondem de forma violenta. E o outro ponto mesmo também que eu gostaria muito de discutir com vocês, de refletir aqui, é algo voltado à violência, é uma questão cultural que nos mostra uma questão interessante. Sempre que a gente fala de violência, há um processo de generalização muito grande. Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, imaginamos a violência apenas no sentido das agressões físicas. Mas há formas de agressividade tão violentas e que provocam prejuízos alheios ao próximo, à sociedade, com muito mais gravidade e intensidade do que a forma de violência física. Então, eu convido vocês para que nós possamos fazer uma radiografia dos painéis sociais que nós vivenciamos e refletirmos a partir daí à luz da ciência das causas, ou seja, à luz do espiritismo, para que assim nós possamos entender melhor, então, a amplitude do conhecimento do conceito de violência e de como ela é perceptível no nosso cenário social. Nesse sentido, então, eu gostaria muito de utilizar aqui nas nossas reflexões alguns autores, alguns nomes, por exemplo, Joana de Ângeles, que nós já adiantamos. Nós vamos falar um pouco da literatura também, extraída de Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destinado à Dor. Nós vamos falar um pouco também do Raul Teixeira, numa obra antiga, publicada, a última publicação dela, eu acredito que foi por volta do ano de 1991, chamado Justiça e Amor. E não vamos deixar de falar de Kardec no Livro dos Espíritos, com toda a categoria e propriedade que ele fala desse momento, desse cenário social, de uma forma extremamente atualizada, né? Então, a Joana de Ângeles, com toda a propriedade, ela abre essa perspectiva, nos convidando a refletir acerca das inúmeras formas de violências que existem na nossa sociedade atual. Então ela coloca o seguinte no livro Amor Imbatível, ela põe um parágrafo que eu peço licença a vocês para que a gente possa ler, ela coloca da seguinte forma: a violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano, não apenas a que agride pela brutalidade. Olha para vocês verem, não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos e golpes covardes, mas também a que se deriva do orgulho, da indiferença, da e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando e condenando, enfim, de todo e qualquer recurso que desdenha as demais criaturas, levando-as a patologias inumeráveis. Esse ponto está, então, no capítulo do livro Amor Imbatível, de Joana de Ângeles. Então, quando a gente tem acesso a essa mensagem de Joana, falando sobre a violência social, no mínimo, ela se refere aqui, nesse trecho,
há inúmeras formas de violência, no mínimo a violência física, a violência ideológica, a violência urbana, a violência política, a violência psicológica, religiosa e muitas outras formas pelas quais a agressividade se manifesta na sociedade humana, né? E tem uma outra obra que eu também utilizo como pesquisa. Quando no Amor Imbatível ela descreve esse cenário diversificado e plural acerca dos conceitos e manifestações da violência, tem uma outra obra de Joana que tem o nome de Momentos Enriquecedores, onde a própria Joana de Ângeles ela continua relatando esse estudo sobre a violência na nossa sociedade humana. E ela intitula esse capítulo nessa obra de A Loucura da Violência. Então a gente vai discutir alguns pontos interessantes que ela coloca. Nós vamos tratar de forma breve, porque o nosso tempo ele é um tempo mais curto aqui, né? A violência é colocada por Joana enquanto processo de exploração. Quando é que isso evidencia no comportamento humano? Quando na nossa sociedade os preços de insumos básicos, alimentação, por exemplo, exploram os necessitados. Aí ela coloca que onde os interesses pessoais extrapolam os limites de preços e impedem que as classes menos privilegiadas tenham pelo menos o necessário em suas mesas. Então ela coloca muito bem, quando um grupo menor agride os grupos maiores, impede os compromissos, a realização dos compromissos e também trava os comportamentos alheios. Então isso está ligado a um processo de exploração de uma minoria em cima de uma maioria. É uma das formas criminais da violência se manifestar. Joana fala também nessa mesma obra da violência enquanto forma de dominação, e é próprio da existência humana. Ela clareia isso quando ela mostra que as injustiças sociais elas anulam os fracos a benefício dos fortes aparentemente. Então, há uma ideologia dominante, extremamente violenta, muito forte nessa modalidade que está muito clara no mundo atual. É a violência utilizada de forma ideológica como instrumento de dominação. Joana fala também nessa mesma obra a violência enquanto condicionamentos do cotidiano. Olha que interessante, porque pode ajudar na nossa reflexão, porque todos nós trazemos determinados condicionamentos agressivos que eles se naturalizam nos nossos hábitos. Isso é quando os nossos sentimentos inferiores e bem conhecidos, como por exemplo da maledicência, outros comportamentos inferiores, como por exemplo da calúnia, da inveja, do julgamento, da traição, do suborno de qualquer tipo, da hipocrisia. Isso, ela mesma coloca que esses comportamentos que são frutos de condicionamentos, eles vão disseminando, né, as suas reações infelizes em meio aos grupos sociais. Olha, até a maledicência, por incrível que pareça, é uma violência ao direito alheio. Eu violo a integridade do outro quando eu faço parte, engrosso as fileiras dos grupos que trabalham a maledicência, que falam mal dos outros, né? E para nós é interessante, porque às vezes é considerado um comportamento extremamente natural, né? É típico a gente fazer bolinhos e começar a desenvolver julgamentos sobre pessoas que talvez nem pouco nós conhecemos, né? E aí entra também a Joana falando da violência enquanto fuga da realidade. E aonde que aparece essa fuga da realidade? São quando as ilusões, os vícios, né, os aliciamentos, que podem ser vários, da droga, do sexo desvairado, das ambições absurdas, elas explodem nas esquinas do mundo e invadem os nossos redutos domésticos. Então, nesse sentido, a Joana nos alerta que é um tipo de violência quando ela se manifesta como uma forma de fuga da realidade. Joana coloca também de uma forma bem clara a violência que ela aparece quanto ambição e sede de poder. E ela deixa muito claro na sua linguagem tradicional e transparente quando os governantes perdem a dignidade e estimulam a prevalência da ignorância, provocando grandes guerras nacionais e também guerras internacionais. Se a gente for fazer uma análise na íntegra, na essência do que é a guerra, nós vamos perceber que, em grande maioria, elas começaram de uma palavra inconveniente. Elas começaram de um objetivo, de uma fala mal colocada, mas a sustentação
desses pequenos fatores, nós sabemos muito bem aonde eles se encontram. Allan Kardec coloca para nós sobre a guerra lá na lei de destruição, e ele estabelece uma conexão muito forte, que toda a analogia da guerra ela está sustentada no orgulho e também no egoísmo, né? Muito conhecidos por todos nós. Aparece também nessa visão da Joana de Ângeles, né? A violência enquanto agressão física, onde nós percebemos que o uso da força física dos mais supostamente mais fortes diante dos mais frágeis, então é a mais completa manifestação da ira, é a mais completa manifestação da fúria. E se nós pudéssemos assistir às nossas cenas de fúria, nós perceberíamos, né, que a agressão, o espancamento, como Joana coloca, é a desculpa instintiva e impulsiva dos covardes e dos inconsequentes. Então vocês estão percebendo a amplitude que é a gente entender a violência. E eu compreendo que quanto mais nós compreendemos os fenômenos sociais nesse planeta que estamos temporariamente, mais possibilidades de intervir em respostas e em soluções nós temos. Nós trazemos conosco, porque nós não conseguimos fazer intervenções no desconhecido. Olha o presente gratuito que a espiritualidade tem trazido para nós através dessa proposta iluminativa, dessa proposta consoladora. Joana de Ângeles continua. Ela vai falar também da violência político-social. Ela fala da violência urbana. E o que seria essa violência urbana? É a filha legítima de todos aqueles que se encontram em gabinetes luxuosos e desviam valores com uma extrema facilidade, com uma naturalidade tão grande. Valores esses, gente, que pertencem ao povo, que desrespeitam, que elaboram leis completamente injustas, que favorecem apenas essa elite, que esmagam os menos afortunados, utilizando então de medidas especiais, de medidas de exceção, que anulam essa maioria, que perdem completamente a sua visibilidade social e que exige ao mesmo tempo, através das leis injustas, exclusivistas, a submissão das massas, que cumpram o direito, mas o direito segundo os caprichos, segundo o interesse dos déspotas, né? A Joana ela põe essa linguagem com muita propriedade. Os interesses desses déspotas, produzindo lixo moral e a série de desarmonias psicológicas, desarmonias psíquicas, espirituais no meio social. Está lá no livro Amor Imbatível, da Joana de Ângeles, na página 84. E levando a gente a refletir em torno da sintonia também, em torno da violência, ela apresenta um quadro interessante que também merece a nossa atenção. É a violência enquanto lei de sintonia. Quando alguém reage envolvendo o agressor, essa pessoa passa a se sintonizar com ele, mantendo dessa forma ambos uma estreita e perniciosa interdependência. E nós estudamos isso na doutrina espírita, né? Nós percebemos que a sintonia, a afinidade, elas são leis muito claras e diretas que envolvem as nossas vidas. O porquê de estarmos no mundo em agrupamentos que, na verdade, nós temos afinidades, nós temos sintonia. E quando, então, a gente percebe isso, sob o ponto de vista científico da violência, o agressor, quando ele recebe o revide, ele está construindo ali um outro agressor. É um processo que une a interdependência, é um condúbio mental que faz, então, né, que estabelece naquele exato momento, né? Onde está sendo ali, então, mantido relações fundamentadas no ódio, na fúria, na vingança. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo especial, um item especial que fala sobre o duelo. E como que o duelo ainda está tão presente na nossa sociedade e no nosso inconsciente, né? Então, quando o agressor ele vai receber a resposta através do revide, há ali um processo de sintonia muito grande. Joana de Ângeles coloca isso numa obra chamada Após a Tempestade, lá no capítulo 9, se não me engano. Eu me lembro muito bem de um fato que eu vivenciei em certo momento, né? Eu estava passeando a pé na minha cidade, aqui onde eu moro, e de repente eu percebi uma briga de dois motoristas por causa de uma vaga no estacionamento. E naquele momento eu percebi que a discussão estava num nível tão acirrado
um nível tão eufórico, né? Um nível tão sustentado em cima da raiva, da fúria, que eu comecei a observar aquilo ali para ver se algum dos dois ia ceder, se algum ia liberar o estacionamento para o outro. E o meu processo de observação, eu confesso que ele fez com que eu entrasse com sintonia no alto nível de estresse que ali estava acontecendo. É interessante, porque a gente estuda tanto a questão do magnetismo, a gente estuda tanto a questão da energia, né, do fluido. Nós espíritas estudamos tanto isso e às vezes nós nos esquecemos de manter a vigilância necessária para que a sintonia, então, não traga na nossa estrutura interior, não é, esses momentos de conflito que podem ser grandes aprendizados para nós. Então, eu entendo, eu percebi, através do que a gente conhece na doutrina hoje, que naquele momento que eu comecei a ser cúmplice daquela discussão, aquela energia da agressividade, ela começou a tomar conta do meu ser, porque eu também comecei a ficar perturbado. E logo a gente começa a tomar partido. Aí eu percebi que eu não estava muito bem, eu vim para casa, eu vim a pé. Quando eu cheguei em casa, eu tive o resultado de todo esse processo de sintonia. Meu dia estava completamente arrasado. Por quê? Nós fazemos isso inconscientemente ou até conscientemente, porque nós temos devido conhecimento. Nós andamos e pegamos o estresse de todas as pessoas do mundo por causa da nossa invigilância, não é? Aliás, estresse que nós não temos nada a ver com isso. Mas a Joana fala muito bem da violência enquanto processo de sintonia, enquanto um processo que pode proliferar em meio às massas sociais, né? Então a gente vai notando muito bem isso acontecendo. Aí é interessante que tem uma outra literatura espírita que também amplia o nosso entendimento acerca da violência, que eu já anunciei agora há pouco, né? Que é o Raul Teixeira, um dos grandes escritores brasileiros, e ele traz para nós, espíritas, né? Ele traz para nós, através do livro, uma publicação antiga, no livro Justiça e Amor, onde ele afirma, através do espírito Camilo, que há diversos tipos de violência também nesse cenário social do nosso planeta. O primeiro que ele enumera é a violência do desemprego. Observa bem, o trabalho é lei divina, está no livro dos Espíritos. É por meio do trabalho que as pessoas, que nós espíritos, conseguimos alcançar o progresso que nós precisamos. Desde o bem-estar material até o desenvolvimento, a emancipação da inteligência é fruto do trabalho. Porque o trabalho, ele é esse instrumento capaz de dar um ensejo a cada um de nós, para que a gente possa ser útil ao nosso semelhante, ser útil à nossa sociedade também e à economia planetária, para que cada um possa ter condições, né, de sobrevivência, ter condições de qualidade de vida, de bem-estar social e também saúde. Allan Kardec tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão de número 685A. É interessantíssimo, que ela coloca uma resposta muito bem interessante sobre isso. Allan Kardec fala lá assim: não basta dizer ao homem que ele deva trabalhar, é preciso que aquele que quer viver do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre acontece. Acontece quando a suspensão do trabalho se generaliza, adquire inúmeras, grandes proporções de um flagelo, como a miséria. Então a gente percebe que a ausência do trabalho, a falta do emprego, é uma das formas mais cruéis da violência, que agride a sociedade, que agride os povos, porque, na verdade, é um grande impedimento à evolução social. Se o trabalho é um meio de evolução, a sua ausência é um meio de estagnação de uma sociedade. O Raul Teixeira também coloca a violência da fome, algo muito conhecido também, né? Que também está ligada às consequências do desemprego, que também está ligado, né, nesse cenário da violência contra a humanidade. A fome, então, ela se apresenta como um inimigo também, um cruel carrasco, apta a adoecer, talvez, as gerações inteiras. Promove ali o quê? O raquitismo, as deficiências intelectuais, devido à falta de uma nutrição, à falta de uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade. Agora vamos analisar, né? No mundo onde ainda se desperdiça de forma assustadora, onde a demanda dos preços impede
que produtos básicos possam chegar na mesa das pessoas, de uma parcela muito grande da nossa sociedade, né? Uma sociedade que não tem essa visibilidade social. Vamos analisar bem, quantas milhares de pessoas poderiam ser alimentadas por aquilo que Raul denomina o lixo rico das metrópoles. Porque todos os dias milhares de toneladas de alimento vão para o lixo. Todos os dias intactos, né? Que são obras de quê? Do egoísmo humano. Raul Teixeira também enumera como terceira opção o entendimento da violência da falta de moradia. O que seria isto? É lastimável, não é? Numa sociedade onde economicamente ela é desenvolvida, ainda sejam encontradas milhares de indivíduos sem lar, milhares de indivíduos sem casa, morando debaixo de pontes, debaixo de viadutos, debaixo de linhas férreas, ou margens de rios, margens de estradas, submetidos a todas as condições subhumanas, né? Condições de saúde, condições de higiene, sobrevivendo nessas condições numa escalada que, na verdade, é uma escalada decrescente, porque é uma verdadeira degradação física, degradação moral. Então, nesse sentido, né, em um mundo de provas e expiações, nós vamos observar que talvez a gente percebe que cada um deve retomar os caminhos do Criador, de um modo todo particular. Talvez há pessoas que têm a necessidade de experimentar a carência de inúmeras formas, mas a outros cabe o dever de socorrê-los na condição de voluntários da caridade alheia, né? Então, prosseguindo um pouco mais, meus amigos e amigas, Raul Teixeira coloca também a violência da falta de assistência à saúde. Observa bem, quando falta recursos a uma parcela da sociedade, recursos dignos na hora da saúde, ou seja, quando se despreza as condições mínimas de saúde de uma sociedade, é uma das plataformas sociais sérias onde a violência, então, ela se manifesta de uma forma talvez das mais agressíveis possíveis. Então, toda a sociedade onde os seus membros contribuem com impostos, contribuem com taxas, com o propósito de bem-estar público, precisa dessa devolução em formas de serviços prestados à manutenção da saúde coletiva, né? Então aí a gente vai notando que através dessas diferentes formas de violência anunciadas pelo Raul Teixeira no livro Justiça e Amor, elas estão entrelaçadas entre si, porque elas fazem um drama, elas criam, não é? É uma grande reação em cadeia, porque se a gente analisar bem, todas as formas violentas, elas são contra a lei do progresso e a lei da sociedade. Vejam bem, como uma sociedade sem saúde pode trabalhar, né? Como querer também disposição em alegria numa comunidade completamente enferma. Como o problema de saúde, entende-se também o descuido com o alimento. A alimentação também é uma forma de saúde, é uma forma da gente poder articular as nossas condições de aprimoramento a partir da lei do trabalho, né? Então, a má qualidade de vida, as condições de saneamento básico, elas impedem, aí na ótica espírita, a evolução de muitas almas num processo coletivo. Então, nós vamos observando muito bem que a negligência para com a saúde humana mostra-se como uma das manifestações brutais da violência. E no último ponto que Raul Teixeira também elucida, que é uma das formas da violência se caracterizar na sociedade moderna, né, é a violência do analfabetismo. E ela é uma das mais terríveis, que aprisiona o ser no seu processo da ignorância, que na verdade é o pior deles. O desconhecimento, né, ou seja, impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, é uma forma totalmente direta de manter a sociedade em padrões daquilo que nós chamamos de alienação. Então será sempre um ato de amor ao próximo, colaborar para que as pessoas possam despertar a sua consciência através do conhecimento, que elas possam ampliar, trabalhar o aprimoramento intelectual a partir da função social das escolas, destravando ali as capacidades intelectuais. Nós vemos muito isso, né? E na obra do Raul Teixeira coloca muito bem claro, a escola, ela no mundo é o símbolo dessa luz, que amplia a inteligência, fazendo brotar também o saber e o conhecimento que dela decorre. Então a gente fica pensando, né? O que esperar de uma comunidade
em que é negada um ensino de qualidade para todos. O que esperar quando não se cuida da estrutura de uma instituição, da uma estrutura de ensino ou de sua qualidade? Né? Submeter e rebaixar a escola é submeter as populações, as gerações infanto-juvenis ao analfabetismo, que na verdade é uma das formas também de violência. Não é? Então, está vendo a amplitude que é a gente analisar a violência, principalmente num planeta considerado de provas e expiações? Então, a doutrina espírita, meus queridos, na sua proposta dessa tríplice aliança, e principalmente na sua sábia lógica, ela revela na sua forma sistêmica de abordagem as causas da violência, a origem, de onde surge toda essa tendência. Nós vamos observando sobre tudo aquilo que nós narramos até esse exato momento, que a doutrina espírita, ela nos orienta que a Terra ainda é um planeta de expiações e provas, que apresenta características próprias dos habitantes que a ela estão. Planeta esse, então, habitado por espíritos que progrediram muito a nível intelectual, mas que ainda necessitam muito progredir a nível moral. Me lembro aqui agora que Simonetti, ele tem uma afirmativa muito interessante. Ele falava assim que a crueldade, ela não é sinônimo de loucura. Ela revela uma condição evolutiva, né? Uma condição evolutiva em que os indivíduos que ali trabalham dessa forma, os indivíduos possuem o senso moral ainda incipiente, ou seja, possuem o senso moral ainda no nível menos elevado do que o nível intelectual, prevalecendo neles, então, as incidências ainda do bruto. E sempre são grupos de espíritos dispostos a resolver as suas pendências pela violência, né? Então, essas elucidações completam aí para a gente compreender essa visão generalista do fenômeno social da violência. E aí eu chamo a atenção também para a gente buscar em Kardec, na questão 754, quando nós vamos perceber que Kardec interroga o Espírito de Verdade, quando fala o seguinte: a crueldade não derivará da carência do senso moral? Aí Kardec responde, o Espírito de Verdade responde para Kardec: diz da falta do desenvolvimento do senso moral, não da carência. Ou seja, nós estamos estagiando e ainda temos essas questões instintivas e agressivas em nós. Isso não é a carência do senso moral, mas é a falta do desenvolvimento do senso moral. Então foi com muita propriedade que a espiritualidade coloca isso, né? Aí a espiritualidade completa, porque o senso moral existe como princípio em todos os homens, em todos os seres. E é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde tornar os seres bons e humanos, né? Então, esse senso moral, o princípio do senso moral, ele está tanto no selvagem, né? Mas como o princípio também do perfume está no germe da flor, que ainda não desabrochou, em estado rudimentar, em estado latente. Todas as faculdades que nós podemos dizer, todas as faculdades divinas, elas existem, então, no homem. E desenvolve-se conforme lhe sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. E também o nosso esforço próprio, né? Em fazer esse processo que nós podemos dizer é a sublimação das nossas tendências agressivas. Então, por isso que a gente percebe muito claro, um dos aspectos globais da doutrina espírita é essa proposta maravilhosa, essa proposta educativa das almas, né? Nós estamos novamente reencarnados para poder trabalhar esse processo educativo envolvendo os nossos sentimentos, envolvendo as nossas emoções, fazendo essa sublimação da nossa agressividade, fazendo com que elas se tornem em virtudes e não em atos de violência, né? E aí Joana de Ângeles, ela completa nessa reflexão: aquele que faz uso da violência em qualquer nível ou sentido está ainda doente da alma. E a forma mais eficaz de tratá-lo é por meio da educação, é por meio desse processo de entendimento, de compreensão. Mas Joana coloca de uma forma bem clara que não se trata da educação formal ou acadêmica, mas a educação dos sentimentos, a educação das emoções,
que seria, nesse caso específico, né, nós já falamos um pouco, a sublimação da agressividade que nós trazemos enquanto é uma energia potencial, uma energia que ainda ela reside em nós e que, na verdade, é uma herança do nosso primarismo e que pede o quê? A transformação íntima. Proposta essa, né, muito sugerida pela doutrina espírita, e essa aí é a chave da evolução. Na realidade, é a chave da evolução que todos nós aspiramos, né? Então, meus amigos, vamos voltar aqui a refletir em torno das palavras que Jesus nos trouxe. Vamos pensar novamente no discurso de Jesus, né, das bem-aventuranças, quando ele declarou à humanidade: bem-aventurados os humildes, está lá no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, né? Bem-aventurados os puros de espíritos, porque eles herdarão o reino dos céus. Nós vamos observar muito bem que quando Jesus trouxe esse recado acolhedor à humanidade, ele estava se referindo, está se referindo ainda, porque é um convite aos nossos corações, ele se refere à necessidade que nós temos na aquisição das virtudes, de cultivarmos dentro da nossa estrutura íntima a brandura. Tudo isso que nós falamos inicialmente, né, ele fala para que nós possamos construir o reino dos céus dentro de cada um de nós, né? Isso mesmo, a educação é a chave da transformação moral. Muito bem. E aí Jesus mostra isso para nós nesse momento das bem-aventuranças. A necessidade que cada um tem de trabalhar consigo mesmo a brandura do coração, a paciência, a doçura. E uma outra grande virtude que tem um aspecto essencial nesse capítulo e especial é a afabilidade, né? Todas essas virtudes, as atitudes benevolentes, elas podem nos conduzir à aquisição dessas virtudes tão bem trabalhadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das bem-aventuranças, não é? Então, aí nós perguntamos, quando a gente defronta com essa mensagem magnífica de Jesus para as nossas vidas e para os nossos corações. Porque muitos de nós ficamos perguntando, diante desse cenário social, né, com uma certa turbulência, essa divulgação muito mais apropriada do mal do que as coisas boas também que estão acontecendo, né? Nos parece que a mídia ela tem uma exclusividade muito grande em divulgar as catástrofes, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes isso nos leva a questionar determinadas questões que a princípio parece que são impossíveis. Nós perguntamos para nós mesmos como que é possível sobreviver calmo, como que é possível a gente sobreviver pacífico em um mundo que ele é atormentado pela violência. O que a gente falaria? O que a gente responderia para nós mesmos, né? Meus amigos, a resposta ela é muito simples, mas talvez não é tão fácil assim. É sublimando em nós, então, diariamente, as sementes da paz. Porque a paz, antes de qualquer tipo de movimento, antes de qualquer tipo de ação, ela é um movimento interno. Porque a paz, como um dos pilares da construção do reino dos céus, começa dentro de nós, não é? Então é sublimando em nós diariamente essas sementes, cultivando esse jardim interno que há dentro de nós e que vivem, na verdade, muitas das vezes ocultos em nosso coração. Devemos regar todos os dias, devemos fortalecer, fortificar essas sementes com o nosso esforço, o nosso trabalho individual. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala muito de uma das potências da alma, que é a vontade. A vontade é a mola propulsora da nossa evolução. Então, quando nós impulsionarmos a vontade, no sentido de sublimarmos as nossas agressividades internas, né, transformando elas ali nesses píncaros da paciência, da brandura, da mansuetude, nós vamos fazer aí transformações que nós nem acreditamos. Então, que a gente consiga aí aceitar esse desafio, essa construção através do nosso esforço individual, para que um dia essas virtudes elas possam florescer de forma plena
enfeitando a nossa vida, enfeitando também, tornando mais saudável a vida de todos aqueles que se encontram conosco, né? Allan Kardec, nesse capítulo da Lei de Destruição, ele fala algo muito interessante também. Há uma informação muito bacana que fala que há progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas quando o povo não avança bastante rápido, então o que acontece? Deus lhe provoca de tempos em tempos. Ou seja, ocorre algum abalo de nível físico ou abalo moral que transforma os conceitos, que transforma os seres que estão reencarnados ali temporariamente no planeta, né? Aí tem um comentário de Kardec que fala o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele, porque ele é uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Portanto, nós vamos observando, né? Através da mudança humana, através da mudança individual, que interfere na qualidade do coletivo, vai chegar um dia em que nós, seres amadurecidos, vamos nos unir, então, enquanto irmãos verdadeiros. Encontrando a violência, é o que nós esperamos, né, meus queridos, apenas nos escritos, apenas nas enciclopédias, aí, nas páginas e nas páginas das nossas histórias, que revelarão, então, um tempo tormentoso vivido pela nossa humanidade, porque a humanidade está em nós, assim como a agressividade e assim como a potencialidade para o recrudescimento das nossas virtudes eternas. Então, estará distante do mundo, né? Bem distante do mundo a violência e, consequentemente, estaremos vivendo, então, um mundo venturoso da nova era. Eu agradeço muito e, novamente, com muita alegria no meu coração, a bênção de estar aqui com vocês, refletindo, trazendo essas elucidações nesse momento ímpar e fenomenal na nossa história, pelo Setembro Amarelo. E eu parabenizo todos os meus integrantes, aí, os nossos trabalhadores, os nossos amigos que nos ouvem, os colaboradores da Casa Bittencourt Sampaio. Que Deus esteja com vocês, muita força nesse trabalho de renovação social que todos nós estamos empenhados enquanto espíritas que somos. Muito amor, muita paz, um grande abraço e muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.